Olá, pessoal. Eu sou a professora Adriana, sou professora aqui do Mundo London e eu vou resolver para vocês uma questão do Enem que faz um tratamento vetorial, cinemática vetorial. Vamos a ela. Segundo o princípio da independência dos movimentos de Galileu, sempre que a velocidade resultante de um corpo puder ser decomposta em duas ou mais componentes perpendiculares entre si, cada um desses movimentos poderá ser analisado separadamente, como se o outro não existissem. Esse princípio é muito útil para a simplificação de alguns problemas reais em 3 dimensões. Considere um avião que, ao decolar, é instruído pela torre a atingir em 6 minutos uma posição de 20 quilômetros a leste. Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Ele vai se deslocar 20 quilômetros a leste. 20 quilômetros a norte, ó. Eu já vou marcando aqui no desenho. 20 quilômetros a norte. E 1 quilômetro de altitude em relação à decolagem. Olha ali, pessoal, 1 quilômetro de altitude. Olha aqui. 1 quilômetro. Muito bom. No entanto, no instante da decolagem, começa a soprar um vento cujo vetor velocidade tem componentes 30 km por hora para leste, 20 km por hora para sul e 1 km por hora de cima para baixo. Ele pergunta, durante a ação do vento, a velocidade V que o piloto deve estabelecer em relação ao ar para que o avião chegue à posição esperada e no tempo indicado. Muito bom. Eu vou usar então a figura. Perfeito. Pessoal, o que aconteceu? O vento influenciou no movimento, tá? Então, como ele te dá as velocidades do vento, o que eu vou fazer? Eu vou estabelecer as velocidades do avião em cada eixo como se não houvesse vento. Então, vejam, para o eixo norte, o que eu tenho sem vento? Vamos fazer assim, ó, sem vento. Norte sem vento. Eu tenho um deslocamento de 20 quilômetros em 6 minutos. Vamos lembrar? Quilômetro por minuto é unidade de medida comum? Não, Dri. Então, o que a gente vai usar? Quilômetro por hora. 6 minutos. Gente, 1 hora são 60 minutos. Então, 6 minutos é 1/10 da hora. 0,1. Vou achar a velocidade do avião nos 3 eixos, sem vento. Então, olha, primeiro, eixo norte, sem vento. Velocidade seria 20 quilômetros em 0,1 hora. Ou seja, a velocidade seria 20 dividido por 0,1, 200 quilômetros por hora. O que aconteceu com o vento? O vento para norte, eu comecei com norte, né? Então, olha só, o vento em relação ao norte, o vento é favorável ou contrário? Olha, em relação ao norte, o avião está se deslocando com uma velocidade de 200 quilômetros por hora e o vento está soprando para onde, turma? Para o sul. Com quanto? Velocidade do vento
20 quilômetros por hora. Neste caso, o vento ajudou? Não, o vento atrapalhou. Então a verdade é uma só. Para ele conseguir atingir ao mesmo deslocamento, gastando o mesmo tempo com esse vetor que é contrário à velocidade dele, como é que nós vamos fazer? 200 mais 20, porque aqui neste caso é o quê? Prejudicial. O vento está me prejudicando, tá? Então o que ficou para nós? 200 com 20 aqui, totalizando então 220. Então, no norte, a velocidade relativa do avião em relação ao vento, 220 quilômetros por hora. Façamos o eixo leste. No leste, pessoal, olha aqui. Leste, mesma ideia, pessoal, sem vento. E aí a gente pensa no vento. Olha lá, leste sem vento. O que eu tinha? 20 quilômetros. Qual que é então a velocidade do avião? 20 quilômetros em 0,1 horas. Ficou 20 dividido por 0,1, 200 quilômetros por hora. Só que aí você tem o vento. O vento é de quanto? Olha o vento. O vento é de quanto, pessoal? Velocidade do vento aqui, 30 quilômetros por hora. Só que o avião precisa atingir 200. O vento está ajudando ou está atrapalhando agora? Claro que o vento está ajudando. Então veja, se o avião for a 200, mais 30 do vento empurrando, daria 230. Só que o avião, então, não precisa ir a 200. Ele vai precisar ir a 200 menos 30, porque 30 é o vento que está fazendo. Então, neste caso, para leste, a velocidade do avião em relação ao vento é uma subtração 200 menos os 30 do vento. Então, velocidade do avião em relação ao vento, 170 quilômetros por hora. Por último, altitude. Olha lá, qual que é a altitude? 1 quilômetro. Vamos lá? Altitude. Vamos lá, velocidade de altitude, sem vento. E aí analisa o vetor. Vai ser 1 quilômetro em 0,1 hora. 1 dividido por 0,1, 10 quilômetros por hora. 10 quilômetros por hora, sem vento, é o que ele precisava. Só que o vento é de 1 quilômetro por hora de cima para baixo. Então o avião está subindo e o vento está apontando para baixo. Para ele conseguir subir com uma velocidade de 10 e o vento empurrando ele com uma velocidade de 1, qual tem que ser a velocidade relativa entre ele e o vento? 10 mais 1. Então, 11 quilômetros por hora. Então, nós temos nessa sequência, para leste, 220, para norte, 170, para altitude, 11 quilômetros por hora. Vamos ver as alternativas. As alternativas, olha lá. 220 para norte. Norte é o meio, né? Vamos aqui. 220 para norte. 170 para leste. E 11 para cima. O que nos deu uma alternativa D. E essa é uma questão do Enem sobre o tratamento vetorial. Um beijo grande, fiquem com Deus, professora Adriana.